Betânia Abreu, eu sou pesquisadora e docente. Fala pesquisadora, dá um aspecto chique, né? Mas na Conscienciologia a gente pesquisa assim mesmo, a gente trabalha com autopesquisa, né? Então eu sou Betânia Abreu, antes de começar, queria agradecer, né, o convite da GETAP, para a gente estar participando aqui da Semana Universitária. Eu mudei para Brasília tem 1 ano e pouco. E eu falava que meu sonho de consumo era dar uma palestra aqui na UNB. Já é a 3ª vez que eu estou aqui, olha que bacana, né? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu gosto muito de jovens, é meu público. Lá no IPC a gente fala os meninos da Betânia, porque sempre onde palestra, né? Então eu estou muito satisfeita apresentar para vocês a Cris e a Helena, que são minhas amparadoras, né? Nossas intrafísicas, né? Desse trabalho, são professoras nossas lá também, né? Então, para quem não me conhece, né? Para quem não conhece o IPC, é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, uma instituição profissional de ciência sem fins de lucro, independente de ensino e pesquisa. Tá? Todas as pessoas que trabalham no IPC, a gente tem centros educacionais no Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Nós somos todos voluntários, né? Estamos trabalhando, né, para estudar, né? O IPC é uma proposta do professor Valdo Vieira, estudar a consciência. Vou explicar para vocês rapidamente, né? Esse tema dessa palestra, aqui eu gosto sempre de começar a palestra refletindo, né, sobre alguma coisa. A gente fala que a gente está num planeta hospital, né? Cada dia a gente vê. Então eu sempre pergunto o que a gente pode fazer, cada um como indivíduo, não é? Tanto que sempre para melhorar essa situação, né? Eles falam que a Terra vai deixar de ser um planeta hospital para se transformar num planeta escola. Mas aí fica a pergunta, como? Quem vai fazer isso? Nós, né? Não tem ninguém lá em cima que vai bater uma varinha e a gente vai avançar, né? Então isso aí é só uma reflexão. Então, uma coisa que me atraiu muito na Conscienciologia e que a gente utiliza bastante é o princípio da descrença, que vale aqui também, não acredita em nada, nem mesmo no que eu falar para vocês. Vocês é que tem que ter a própria experiência, certo? Hoje nós vamos falar de autodefesa energética. É um tema, gente, que dá para falar 3 dias, né? Mas a gente vai ter um tempinho, né? Eu procurei, assim, resumir da melhor maneira possível, né? Fazer uma coisa, assim, bem sintetizada, né? Para passar para vocês aquilo que eu acho mais importante. O que eu procuro quando eu dou aula, palestras? Que a pessoa possa levar aquilo para o dia a dia, porque teoria, conceito, tá nos livros, né? Vocês são muito mais espertos, eu falo que essa moçada é muito mais esperta que a gente, então eu procuro para vocês levarem aquilo para o dia a dia. Mas isso aí vale o tempo todo. Isso aqui também é um bate-papo, pode me interromper quando quiserem, né? Para fazer pergunta, interagir, então fica à vontade. Então, a gente entende que há 2 elementos no universo, a consciência e a energia. O que é a consciência? A consciência é o foco de estudo, né, da Conscienciologia. O ego, o espírito, o self, personalidade. Eu fiz essa definição e achei bacana. Princípio inteligente que anima, nesse momento, esse corpo físico. Por mais estranho que pareça, eu não sou Betânia, eu estou Betânia. Já animei vários outros corpos e vou animar tantos outros, né? Então eu estou Betânia, eu consciência, a consciência é maior que eu. A consciência, né, eu estou utilizando esse corpo físico para se manifestar nessa dimensão, nesse momento, nessa vida intrafísica, tá? Então fica claro para vocês? Então, isso aqui está errado, a gente disse que era aqui, tá? Repetiu. Eu não sou boa em computador, é uma coisa tão engraçada, quando eu vou preparar a palestra, parece mentira, mas eu tenho testemunha, dá complicação em tudo. O cursor anda para trás, o computador fica preto, daí eu chamo minha filha, aí eu mudo para o notebook, né? Eles não gostam que eu dou palestra, mas eu insisto, né? Então eu não... Tudo, por exclusão, tudo que não é consciência no universo é energia, tá? Isso aqui, o Einstein fala, isso não isso é física, né? Tudo, a matéria é o subproduto da energia, tudo que existe, tá? E a energia é um instrumento da consciência, tá? Hoje nós vamos falar disso, né? Especificamente. Olha lá, gente, isso aqui eu vou passar bem rápido.
para estudar a consciência, o paradigma materialista, mecanicista, não se aplica, não é? Se eu for no médico e falar para ele, por exemplo, isso aí foi uma indicação que eu tive de uma nutricionista, porque eu faço muito trabalho energético e faço esporte, então eu precisava alimentar mais. Eu vou falar para a nutricionista, olha, eu preciso de uma dieta especial porque eu trabalho energia, muito, né? Eu faço muito trabalho energético, faço trabalho assistenciais. Eu durmo, saio do corpo e faço atendimentos no... Ela vai falar, nossa, eu tinha que caminhar para um psiquiatra, né? Urgente, né? Por quê? Porque o paradigma é mecanicista, materialista. O que ele entende? Ele entende o corpo físico. Né? A medicina vai mudar, gente. Eu acessei isso no extrafísico. O que é o extrafísico? As outras dimensões. Hoje a gente já encontra médico que está mais preocupado. A maioria dos médicos, o que eles fazem? Eles pedem exames. Depois você chega, ele olha o exame. Às vezes ele nem olha você. Já tiveram essa experiência no médico? Ele nem olha você. Ele olha o exame, ele fala, você está com um problema aqui no estômago. Você fala, não, mas eu não sinto nada no estômago. Não, mas você está aqui no seu exame, está entendendo? Então, esse é o paradigma mecanicista, não se aplica para o estudo da consciência. Tá? Então, as principais, para estudar a consciência, a gente utiliza outro modelo, outra lente. Tá? Holossomática, conjunto de corpos. Tá? Esse corpo que eu estou me manifestando aqui é apenas um, né, dos 4 corpos da consciência. Vou mostrar uma foto para vocês. Então, holossomática, a consciência possui vários corpos, tá? Para se manifestar, cada um em uma dimensão. Aqui, nesse momento, que a gente chama de vigília física ordinária, pode parecer, falar, o que a Betânia está falando? Que os corpos são esses? Porque os corpos estão encaixados. Já viram aquelas bonequinhas russas? Então é como se fosse, né, os 4 corpos estão encaixados, mas eu vou explicar para vocês. Bioenergética é o tema da nossa palestra, tá? A nossa existência é bioenergética. A gente troca energia, gente, presta atenção nisso, o tempo todo, consciente ou inconsciente, tá? A realidade extrafísica, ela não se modifica porque eu não vejo, porque eu não conheço. Ela existe, né? Então é melhor a gente conhecer, tá? Multidimensionalidade, essa é apenas uma das inúmeras dimensões, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vivenciei, eu escrevi um livro sobre experiências fora do corpo. A outra palestra que eu dei aqui na UNB, foi lá no auditório, eu falei sobre experiência fora do corpo, projeção consciente, né, que a gente chama. Então, as minhas experiências não validam nada para vocês, não é? Não foi você que experienciou, mas a gente procura oferecer mecanismo para vocês terem experiência. Então, conhecerem as outras dimensões, multidimensionalidade, né? Serialidade é aquilo que eu falei. A gente já viveu várias vidas e vai viver tantas outras. Eu dou uma palestra sobre retrocognição. Se não tem serialidade, não tem retrocognição, né? Retrocognição é lembrar outras vidas. Né? Na GETAP também, antes da minha palestra, uma professora tinha falado sobre retrocognição, tá? Cosmoética, isso aqui, se nesse momento que a gente está vivendo fica difícil a gente falar de ética, imagina cosmoética, tá? O que é cosmoética? Cosmoética é uma ética além do cosmo, tá? Uma ética que abrange todas as dimensões, tá? Então é uma ética que você... o princípio da cosmoética é que passe o melhor para todos. Eu não vou fazer nada, tá? Porque se a gente analisar a ética varia, não varia de cultura para cultura. Tem países que o homem pode ter várias mulheres. Aqui não, ainda bem, né? Eu não ia gostar, tá? Mas não é? E é antiético lá no país deles? Não. É cultural, mas a cosmoética não, ela abrange tudo, tá? Universalismo, eu gosto muito disso, é que somos todos cidadãos do cosmos, todos cidadãos em evolução, não tem bairrismo, não tem preconceito, não tem fronteira, não tem nada. A gente andou por aí, gente, vocês não têm ideia do tanto que a gente já andou. A gente já foi negro, cor-de-rosa, amarelo, pardo, orelha, a gente já andou para tanto canto, então, né, universalismo. E a autopesquisa, como eu falei, né, pesquisador, a gente pesquisa a si mesmo, é através do autoconhecimento que eu consigo avançar, entender meus conflitos, da maneira como eu me manifesto. Para trabalhar a energia, eu tenho que me entender.
Eu tenho que me conhecer, autoconhecimento. Como é que eu me conheço? Eu acho que na Conscienciologia o que mais me impacta é a autopesquisa, é você com você mesmo. Então, por exemplo, hoje eu vou ensinar para vocês algumas técnicas de energia, né? Conhecer o corpo energético. Eu acho que isso é tão importante que deveria ser ensinado nas escolas, desde... Olá, boa tarde, seja bem-vinda. Desde pequenininho, em vez de ensinar tanta besteira que ensina para as crianças, deveria ensinar a trabalhar a energia, conhecer o corpo energético, né? E trabalhar a energia. Então, olha lá, eu falei para vocês de holossoma, né? Um conjunto de corpos. Esse aqui, bem fácil de identificar, é o corpo físico, né? Todo mundo se vê, né? Todo mundo conhece. Esse aqui, gente, a gente chama na Conscienciologia psicossoma, tá? Que seria o perispírito, em outras linhas, só para vocês fazerem uma analogia. É com esse corpo, tá? Que eu saio do corpo, vou dar uns passeios à noite, né? Que eu posso sair do corpo. E é com esse corpo que eu me manifesto na dimensão extrafísica, tá? Quando eu morro, né? Quando a pessoa morre, que a morte não existe, vou dar uma palestra sexta-feira lá no IPC sobre a morte, desmistificando a morte, né? Então, me convidar, vou explicar isso, tá? A vida continua, do mesmo jeitinho que, né? Por isso que a pessoa espanta às vezes, né? Já viram em filme? A pessoa morre e sai e fica olhando e fala, o que está acontecendo? É por isso, porque ela tem esse corpo, que é normalmente uma réplica do corpo físico, só que é mais sutil, dá para vocês verem aqui. Tá? Com esse corpo que eu me manifesto em outras dimensões, na dimensão extrafísica, né? Então, quando eu saio do corpo, eu não vou com o corpo físico. Eu já olhei N vezes o corpo na cama. No começo eu estranhava muito, parece um corpo sem vida. E eu tô ali. Aí eu falava, como que é isso? Né? No começo eu não entendia, eu falava, o que é isso? Eu tô ali, mas eu também tô aqui, né? O corpo tá lá. E a consciência, né? Usa esse outro corpo, tá? Esse aqui, ó, é o foco da nossa palestra. A gente chama de energossoma, é o nosso corpo energético. Eu acho que vocês todos aqui, né, acostumados a participar, todo mundo aqui já entende energia, corpo energético, já experienciou o corpo energético? Tem alguém aqui que nunca sentiu o seu corpo energético? Ninguém? Todo mundo já sentiu? Eu penso... Experienciar o corpo energético. Hã? O que seria experienciar? Experienciar, por exemplo, você já sentiu um aperto no peito? Ah, sim. Um bolo no estômago, um nó na garganta? Isso são manifestações do corpo energético. Encontrou uma pessoa e teve um reconhecimento imediato, aquela pessoa que você nunca viu, reconhecimento energético, é o seu corpo energético. Né? Só que a gente fica tão... O corpo físico, ele restringe tanto a gente. Se vocês soubessem o tanto que é bom deixar esse corpo e sair por aí, todo mundo ia querer sair do corpo, porque é uma sensação, tem muito restringimento. Então, a sua lucidez aumenta, né? Nas projeções eu falo, nossa, mas aqui eu sou muito mais inteligente. Não é inteligência, é lucidez, porque você deixa o corpo. Então, o corpo energético, tá? É isso que te permite, né, essas trocas todas. Normalmente, ele ultrapassa em 1 centímetro, mais ou menos, o corpo físico, né? Ele acompanha esse formato. Mas, por exemplo, vocês já viram falar de aura, né? Da pessoa, psicosfera, tá? O que é a aura? É a visualização, né, do corpo energético expandido, né, da pessoa, tá? Então, esse vai entender bem que é o tema. Tá vendo isso aqui, ó, esse cordãozinho ligando o corpo físico com o psicossoma? É o que a gente chama cordão de prata. O cordão de prata é formado pelo energossoma. É um fiozinho, tá? Esse cordão não rompe, gente. A gente pode projetar, pessoas às vezes têm medo, e ir para onde você quiser, que ele é elástico. Ele só rompe no momento da morte. Por quê? Porque aí deixa de passar a energia do corpo físico, né? E aí a pessoa, se eu puxar a tomada ali do computador, o que acontece? Vai desligar, mesma coisa, tá? Essa bolinha aqui, que é uma bola só para efeito didático, é o mental soma, tá? Os nomes difíceis, né, gente? São os neologismos da Conscienciologia. Por que o professor Valdo colocou... Boa tarde. Por que o professor Valdo colocou nomes novos? Para ter uma abordagem diferente sobre um estudo, né? A estudar as mesmas coisas. A projeção da consciência é estudada há milênios, por muitas linhas.
corpo energético também, né? A acupuntura, aqui tem palestras, né? Então, os nomes são fáceis, logo vocês aprendem. O mental soma é o corpo das ideias, tá? É onde fica a sede da consciência. Consciência não é um princípio inteligente? A consciência que pensa. O professor Valdo fala que a consciência é imorrível e imatável. Dói no ouvido nessas palavras, mas é isso, a consciência, o corpo morre, a consciência permanece, tá? E unindo tudo isso, o corpo energético faz a junção, tá? De todos esses corpos. Unindo o mental soma com o psicossoma, temos um cordão de ouro. Ouro e prata é só prefeito de hierarquia, tá? Tudo certo aqui com o corpo, com o holossoma, mais pra frente eu vou explicar. Então, olha lá, gente, a vida humana é bioenergética. As interações bioenergéticas, que é a energia associada à vida, olha isso, são inevitáveis e qualificadas pela média daquilo que terceirizamos no dia a dia. Esse padrão qualifica minhas energias. Olha o tanto que isso é sério, olha, nós somos as nossas energias, tá? Vou explicar esse conceito aqui para vocês, que é super importante. E também esse conceito é um dos meus preferidos na Consciologia. A gente não fala pensamento. Não sei se vocês viram que eu escrevi pensionizar. O que é isso que ela está falando, né? O que é pensionizar? A gente usa esse neologismo. Pensamento, sentimento e energia. Vê se tem sentido para vocês. Cada vez que eu penso, eu emito no mesmo instante, junto com esse pensamento, um sentimento e energia. Isso tem sentido? Né? A energia não tem barreira. Eu penso numa pessoa lá na Itália, já foi o pensamento. Né? Antes eu achava que bastava não falar mal dos outros, já estava bom. Hoje eu entendo que, além de não falar, não deve pensar, porque é imediato. Tem sentido isso? Pensei na pessoa, tá? Emitir o sentimento e emitir a energia. Tá? Isso aqui vocês vão entender, é muito importante compreender esse conceito para a autodefesa energética. Aí vocês vão falar, mas o que tem a ver pensamento com autodefesa energética? Vocês vão entender. Olha lá, já expliquei o nervossoma, né, composto pelos chakras. Eles falam que a gente tem mais de 88 mil chakras. A gente estuda os básicos, né? Na palestra de clarividência eu vou falar um pouquinho. Né? A gente estuda os chakras principais, que são 7. Olha lá os chakras, né? Isso aqui acho que todo mundo já estudou, né? Olha lá, coronochakra, frontochakra, laringo, cardiochakra. Por exemplo, por que a gente fala, ai, meu coração, por que é o coração que apaixona e não o fígado, por exemplo? Vocês já viram o fígado apaixonado? Não. Por que é o coração? Por que é o coração que apaixona? Porque ele é ligado ao cardiochakra, que é o chakra das emoções, né? Se fosse o fígado, estava tudo certo, né? A gente ia ter, né, o fígado apaixonado. Então, olha aqui. Chakra nucal, né? Então, isso aqui não dá tempo da gente aprofundar. Então, como eu falei, gente, a energia não tem espaço ou tempo, não tem barreiras, tá? Eu penso, a energia vai. Eu posso conectar, isso aí vocês podem fazer experiência, né? Conectar com as pessoas. Começa a pensar numa pessoa, joga energia para ela. No começo, que eu comecei a estudar Consciologia, tinha um amigo que me orientava. Eu dava aula, ele falava, joga energia para os alunos, joga energia. Eu falava, o que será isso? O que será jogar energia para o aluno? Né? E aí um dia eu estou lá com um aluno complicado, dava aula particular, um aluno cheio de questões, aí eu comecei a pensionizar, tranquilidade e tal. Aí eu falei, isso é jogar energia, estou jogando energia para o menino. Aí eu fui vendo o menino na minha frente, assim, tá? Então, você pensa numa pessoa, joga energia, você põe energia no seu projeto final, por exemplo, que você vai fazer, tá entendendo? Aí vou jogar energia nisso, energia positiva, para aquilo acontecer. Então, a energia não tem barreira. Tipos de troca, com consciências intrafísicas. Quem são as consciências intrafísicas? Nós, né? Com as consciências que estão aqui nesse plano. Né? A gente troca energia, isso aí vocês já experienciaram no dia a dia, com toda certeza. Né? Encontra uma pessoa, conversa um pouquinho com a pessoa, tal, quando sai a pessoa fala, nossa, foi tão bom falar com você, tal, estou me sentindo bem, você tá um bagaço. Já viram isso?
né? Eu tinha uma amiga em Anápolis que me ligava, quando eu não entendia, né, o processo, quando acabava eu estava exaurida, e a pessoa, ai, adoro falar, adorava ir na minha casa, sentava na minha sacada, conversava, e eu começava a bocejar, sentir mal, olhar no relógio. Depois eu fui entendendo o processo, a pessoa está sugando toda a sua energia, está entendendo? E você está ali de leigo, não está entendendo nada, né? Então essas trocas, e trocas positivas também, não tem pessoa que você encontra e você fica bem, tá? Então o que a gente tem que aprender? Tem que conhecer o corpo energético e saber lidar com aquilo, tá? Quando falo em autodefesa, vocês vieram para cá, já vou desiludir vocês, acha, eu vou aprender umas técnicas lá, nada vai me afetar. Isso existe? Não, já aviso logo. Né? Isso não existe, a gente vive em relações, interação o tempo todo. E essa é a ideia. Eu posso me encapsular, eu posso. Em alguns momentos vai ser necessário e é a única coisa que eu posso fazer. Mas não é essa a ideia. Eu andar igual um, sabe? Não quero. Não, olha aquela pessoa ali, não. Boa tarde, querida, seja bem-vinda. Eu não vou falar com aquela pessoa. Não é assim que funciona. Eu tenho que saber lidar com isso, com essas trocas energéticas. Troca energética com consciências extrafísicas. Quem são? As pessoas que já se foram. Normalmente, elas, né, eu vou falar na outra palestra sobre clarividência, mas normalmente a gente não está vendo essas pessoas. Aí complica. A gente não está vendo. Gente, para vocês entenderem que as dimensões conscienciais, quando a gente fala, pode dar a ideia de estratificação, não é? Quando eu era pequena, era inferno ali embaixo, né? Quentes, terra, céu, tarará. Não, as dimensões conscienciais, elas coexistem. Aqui, ó, nesse momento, tá? Tem muita coisa acontecendo. Eu convidei um monte de gente para cá, fora vocês, tem um monte, né? Então, isso é o tempo todo. Né? Tem gente que fala, ai, morro de medo de ficar sozinha. Eu falo, não preocupa não, você nunca está sozinho, pode ficar sossegado. Tem sempre gente do seu lado, porque é assim que funciona. Né? As consciências, né? As dimensões estão aqui, estão mescladas o tempo todo. O extrafísico é aqui também, tá? Não é nada, né? Então essas trocas são um pouco complicadas. Quando você não conhece a consciência extrafísica, ela pode te influenciar. Depois vocês mesmos vão analisar se isso que eu estou falando, né, tem sentido. Tá? Quando vocês notam alguma coisa diferente no seu comportamento, eu às vezes paro e falo assim, espera, eu estou pensando ou estou sendo pensado? Vocês já tiveram essa impressão? Você está num padrão que não é seu? Vou dar um exemplo bem bobo para vocês entenderem. Eu sou normalmente uma pessoa muito calma, bem tranquila. Minhas irmãs, que são mais nervosinhas, falam que eu tenho sangue de barata. Eu falo que bom, que é uma conquista que eu já tive não me abalar com tudo o tempo todo, né? Que isso é muito difícil. Aí um dia eu levantei, lá em casa, abri uma escova nova para escovar o dente, peguei o papel da escova e joguei lá do outro lado do banheiro. Aí quando eu fiz aquilo, imediatamente eu falei, opa, que é isso? Isso não é meu pai, eu não sou assim, eu não faria isso. Normalmente, porque tem gente que, né, eu faria outras coisas, chorar no filme, isso, né, tudo bem, era a minha cara. Quando eu joguei a escova lá, porque eu me conheço um pouquinho, aí eu falei, epa, tem boi na linha. Voltei para a cama, trabalhei energia, aí levantei e falei, agora eu vou começar o dia. Porque se eu saio dali, aquele padrão, aí eu vou fazer o café, derrubo o pó, quebro a xícara, tiro o gargalhão. O dia, tá entendendo? Mas por que eu percebi aquilo? Eu não sou assim, eu não sou nervosinha. Sou outras coisas, tem outros problemas, né, coisas para resolver, mas nervoso não. Então eu me identifiquei aquele padrão. Você não percebe? Fala, o que está acontecendo comigo? Isso é muito importante, muito. Conhecer e saber se aquilo é seu. De vez em quando dá uma paradinha, quando você vê que você está atuando de uma maneira, sabe, desconhecida para você mesma, você pode estar com influência de, tá? E quem são essas consciências que a gente fala assédio, ou que influenciam a gente? Consciências, a gente tem um grupo gigantesco, que a gente andou para todo canto.
não é? A gente andou muito, a gente veio para cá e de repente aqueles amigos do passado, eles encontram a gente aqui. Quando eu comecei a dar palestra, cursos, aí eles, nossa, eu tive uma pressão, olha lá, a Betânia lá. A Betânia não era Betânia, olha ela lá, está se manifestando, está fazendo assistência, eles te identificam. E às vezes, né, por exemplo, por que o meu computador, porque eu tenho consciência que não quer que eu esteja aqui hoje, para esclarecer vocês. A outra palestra que eu dei no auditório, estava lotada, tinha mais de 150 pessoas, foi uma pressão louca para eu chegar lá. Porque falou, ó, vai falar, vai esclarecer. Então essas consciências, e da mesma maneira tem consciências extrafísicas que estão ali, esse trabalho tem um amparo, não é? Vou dar 2 palestras aqui hoje, uma na sexta, outra terça-feira lá em Vitória. Então eu falei, ó, amparador, me ajuda aí, por cada coisa tem amparo, a gente tem também. Mas com quem eu vou conectar? Já viram aquela imagem capetinha, um anjinho aqui, na brincadeira? Com quem eu vou me conectar? O que vocês acham? Ah, claro, eu vou conectar com esse, mas o que manda? Vamos ver se vocês sabem. O que manda? Onde é que eu vou? É igual sintonizar rádio, gente. Aonde tiver minha energia, aonde tiver o meu pensamento. Tá? Então, com quem que eu vou? Dizem-me com quem andas, que eu te direis quem és, não é? Não tem isso? Extrafisicamente também. Quem anda comigo extrafisicamente? Quem? As consciências que se afinizarem com o meu padrão de pensamento, com a minha maneira de agir. Por exemplo, consciências que gostam de bebida. Não vem comigo, porque eu não bebo de jeito nenhum, vai perder tempo. Mas vai beber com quem bebe. Não tem nada contra, né? Cada um na sua. É só para vocês entenderem. Quando eu estou muito agoniada lá em casa, que eu vejo que tem boi na linha, eu vou estudar. Porque elas não gostam não de estudar. Fico estudando, ouvindo tertúlia, né, que é coisa de consciologia, no iPad e tal, maneira de focar. Se tem consciência ali, elas vão embora, porque você não está... Agora, se eu vou num lugar, está uma briga. Eu ia para o meio daquela briga, pronto. Já notaram isso? Como que a gente põe lenha na fogueira? O que é isso? Influência. Tá? Então, é muito importante entender. Oi, César, tudo bem, querido? Seja bem-vindo aí, senta aí. Então, gente, consciência, além das relações intrafísicas, ficar atento que a gente pode não, a gente está se relacionando, positiva ou negativamente. Tudo vai depender, tá? Que música eu quero ouvir? Escolho lá no rádio, não é? Funk, música lá, eu escolho lá. Da mesma maneira. Quando eu levanto, eu vejo como está a minha energia, e que padrão que eu vou impor. E o pensamento, né, a maneira que eu penso, é a maneira que eu me manifesto. Tem sentido? A gente troca energia com plantas, animais. Os animais, eles são excelentes para... Você chega em casa, brinca com seu cachorrinho e passa tudo para ele, as coisas que você trouxe da rua. Mas ele tem mecanismos naturais de defesa. Já viu tanto que é bom abraçar um gato, um cachorro, né? E a gente joga tudo nele. O gato principalmente. Troca energia com ambientes e com objetos. Tá? Tem ambientes que são sugadores de energia. Né? São sugadores de energia. E a pessoa que tem um pouco mais, o energossom um pouco mais solto, eu não entendia isso, eu não ficava nos lugares que eu ia, me dava uma... Em Goiás a gente fala sapituca. Me dava um negócio tão... Eu tinha que sair, eu falava, o que é isso? Às vezes eu estou numa festa de família, mas eu não entendia, não sabia nada disso, nem que existia isso. Estou captando tudo aquilo. Por exemplo, cemitério, como que vocês acham que é a energia de lá? É sugadora, imensamente. Né? Então tem lugares, e não precisa ser, por exemplo, museu. Olá, boa tarde, fica à vontade. Museus que tem aqueles objetos, tem uma carga, né? A gente tem objetos dentro de casa que a gente chama de bagulho energético, que tem energia. Às vezes, uma coisa, uma peça de uma pessoa lá, mas tem, pode perguntar. Foto de pessoas assim que morreram. Tem gente que coloca... eu fazia isso. Eu tinha foto do meu esposo que morreu até na cozinha, imagina, né? Dava sossego. Isso eu vou falar sexta-feira, mas a foto pode ser. Gente, tudo depende da sua relação com aquele objeto.
né? A foto, por exemplo, se você fica ali olhando aquela foto, evocando, você está falando. Uma dúvida com relação aos animais. Eles não deveriam, já que eles absorvem energia, já que é uma troca energética, eles não deveriam, de alguma forma, sofrer, às vezes? Eles o quê? Eles não deveriam. Os animais. Eles não deveriam o quê? Sofrer. Não, eu falei, eles têm um mecanismo natural de defesa, de desassimilação. Vou falar um pouquinho sobre desassimilação. É claro que às vezes, se for demais também, né, gente, pobre do gato, né, então, do cachorro, mas eles têm um mecanismo natural e eles não têm esse conflito todo, né, que a gente tem, eles têm um mecanismo natural. Então, gente, o objeto, por exemplo, vou dar um exemplo, a arma. A arma, tem gente que coleciona arma. Uma vez eu fui no hotel em Londres, foi. E aí fui entrar, né, reservei o hotel, entrei no hotel, aí subi uma escada, assim, um hotel lindo. Aí aquele tanto de arma, assim, sabe? Armadura, aqueles negócios. Passei mal de enjoo de estômago, não entendi nada. Falei, o que está acontecendo nesse hotel? Mas eu queria sair dali. A arma, por si só, a energia dela, para que é feita a arma? Né? Então, o holopensene, né? Então, o objeto, cada um tem que avaliar que peso aquele objeto tem para você. Quando a gente aprende a trabalhar energia, a gente aprende a ler, né? Nos cursos de ensino, chama psicometria, é ver a energia do objeto. Às vezes, gente, tudo isso que eu estou falando, vocês já experienciam, como eu, mas não dá o nome. Eu fazia tudo isso, não entendia nada, porque eu sabia que, né, eu tinha clarividência, eu tinha projeção, mas não sabia nada do que era aquilo. Né? Então, a gente aprende a ver a energia do objeto. Tá? Na questão da planta também. A planta também tem energia. Um exercício facinho é vocês tentarem ver a aura, né? O energossoma da planta. O energossoma da planta, já fiz isso, consegui. Os objetos têm energia, tem energossoma. Eu ficava no quarto escuro, pegava pequeno livro, sabe, assim, no quarto semi, e ficava vendo lá, quando aprende, né? Eu vou dar na outra palestra, vou falar sobre clarividência. Olha, gente, aqui, ó, vivemos doando e absorvendo energias conscienciais de modo completamente inconsciente. Só que junto com essas pessoas aqui, a gente pode colocar aqui no meio, porque vocês não estão vendo, mas elas estão aí, as consciências extrafísicas. Olha o tanto que isso é complexo. Não é? Por isso que tá tudo, parece tudo tão difícil e tão bagunçado. Né? Então a gente vive desse jeito. O que é melhor? Tirar essa venda e entender aquilo. Né? Entender, aí a pessoa fala assim, não quero saber, minhas irmãs falam, eu não quero saber desses assuntos seus, não, eu tenho medo. O fato de você não saber, aquilo deixa de existir? Não. Né? Então, por exemplo, eu falo para vocês que existe consciência extrafísica, que eu já vi várias, né? Já vi várias pessoas que morreram, já conversei, já troquei ideia, minha experiência, e estimulo vocês a buscarem. Elas estão lá. Né? Então, eu não quero entender nada de energia, porque, outra coisa também, você entender de energia é uma responsabilidade, não é não? Porque você fala, eu já sei isso, eu tenho que... Não é? Conhecimento, liberdade e responsabilidade. O que a gente procura na Consciologia é dar independência para a pessoa. Alguém aqui já tomou passe? É bem bom, né? Quando antes de conhecer Consciologia, eu era espírita. E aí meu esposo falava assim, nossa, né? Todo dia eu queria falar, não, vamos ficar por passe. Aí ele falava, mas você é um papa passe, né? Porque toda hora quer tomar passe. Tem alguma coisa errada? Não, absolutamente não. Tá? Só que... O que a gente procura ensinar? Você trabalhar suas energias. Você não precisa de outra pessoa te passar energia. Você trabalhar suas próprias energias. A independência. Você mesmo. Eu, Betânia, não estou me sentindo bem. Vou trabalhar a energia, vou melhorar. A gente vai fazer uma prática no final. Tá? Então, essa é a ideia da independência. E você pode até ajudar outras pessoas. Né? Usar a energia como assistência. Tá? Então, olha lá. Mapeamento energético, tá? Você mapear suas energias, é aquilo que eu falei. Você deixa traços positivos ou negativos por onde passa? Já pensaram isso? Você melhora os ambientes onde você está? Já viram falar do desmancha-roda, gente?
aquele carinha que chega, todo mundo cai fora. Energia. Ou aquela pessoa que todo mundo quer estar junto. Né? Por exemplo, eu trabalho muito energia em casa. As pessoas vão lá e querem ir embora. Eu arrumei uma passadeira, das 7 horas da noite a mulher está passando roupa. Aí eu falo, não, pode, deixa isso. Depois você, não, tá ótimo e tal. Eu falo, não vai embora não, porque gosta da energia da casa. Né? As pessoas vêm e falam, nossa, sua casa é tão linda. Nada, não tem nada diferente. É energia, porque eu trabalho energia lá. Tá? Então é isso. Você conhece seu corpo energético? Vou instigar vocês, da outra vez que eu voltar aqui na UNB, vocês vão me falar. Se vocês sentiram o corpo energético, se vocês experienciaram como funciona isso, como eu estou hoje. Só que a gente vive, a gente chama, robotização, a gente vive numa correria tão grande, levanta, sai da rua, blá, 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 não tem tempo nem, não é? Eu vou falar na palestra Clara Evidência, que a gente chama de parapsiquismo, essa habilidade de compreender coisas além dessas coisas intrafísicas. Passa pela atenção, tem que ter atenção. Então, por que eu estou assim hoje? Né? Antes, quando eu ia dar palestra, eu ficava, porque é uma pressão grande. Né? Agora eu já sei. Aí ontem começou a pressão. Falei, pode parar, que eu vou dar minhas palestras, MD, está tudo certo, trabalho energia. Né? Então, porque eu conheço aquilo, mapeei. Tá? Mapeei. Eu não sinto bem nesse lugar. Eu venho aqui e não gosto. Por quê? Vou analisar. Eu me sinto bem com aquela pessoa. Ou eu não me sinto. Hoje eu estou assim. O que aconteceu comigo que eu fiquei assim? Eu estava bem. Né? Tudo isso tem que ficar atento, tá? Para perceber. Você está pronto para enxergar a realidade à sua volta? Você está pronto para outros conhecimentos? Eu falo que a Conscienciologia, para mim, não a Conscienciologia só, pelos conceitos que ela explica, é igual abrir uma janela. Eu estou num quarto e eu olho só essa janela. Todo dia eu olho aquela vista. Aí um dia eu vejo que tem uma janela aqui. Aí eu vou lá olhar naquela janela. Aí eu abro, comigo foi assim, vi um monte de coisa lá. Mas um monte de coisa que eu não conhecia, e aquilo mexeu comigo. Fechei aquela janela, falei, eu não vou olhar isso não, vou olhar para lá. Não adianta, por quê? Porque eu já vi aquilo. Eu vi que existe outra vida, eu vi que as consciências não morrem, eu vi que elas continuam, que elas interagem com a gente. Não adianta eu fazer de conta, tá entendendo? Fechar a janela e falar, não quero saber disso não. Ou a pessoa fala, não quero ver nada não, eu tenho medo. Né? Tem uma amiga que ela vai nas minhas palestras e fala, por favor, eu não quero ver. Eu falei, menina, a gente dá curso aqui para ensinar a pessoa a desenvolver esse atributo que você já tem. Né? A gente dá curso, a gente, olá, tudo bem? Entra, querida, fica à vontade. Tá, gente? Então, olha lá. O nosso padrão de pensamento determina, olha lá, o tipo, presta atenção nisso, de consciências físicas e intrafísicas que nós vamos atrair. Isso é muito sério. Tá? O meu padrão de pensamento, porque aqui, se eu não quero estar com a pessoa, eu falo, tchau, coisinha, vou embora. Mas e a extrafísica? Não funciona, viu, gente? Já tentei falar, tchau, sai daqui, sai do meu quarto, deixa eu dormir sossegada, não é assim que funciona. O que mantém uma consciência extrafísica junto comigo, na minha psicosfera? Um link que eu tenho com ela. Um link normalmente emocional. Um link que eu tenho, uma fissura. Tá? Igual, por exemplo, eu tenho uma pessoa nervosa, aquilo é uma fissura, como se fosse uma brecha. É ali que a consciência vem mexer com ela. Sabe mexer o dedo na ferida? Cada um tem a sua, não tem ou não? Quem não tem nenhum? Não é? Então, a consciência extrafísica, ela te conhece, ela não tem o restringimento do corpo físico. Ela te conhece melhor que você. Ela sabe como mexer com você. Tem pessoa no intrafísico também que sabe te tirar do sério, né? Fala que ela, e a consciência extrafísica, né? O espírito, vamos dizer assim, ele vai mexer com você naquilo do seu link. Comigo tentou mexer com o nervoso. Colou? Vou jogar escova lá? Não, por quê? Não tenho esse traço. Mas vem mexer. Hoje eu estou trabalhando no emocionalismo. Mas vem mexer com o meu emocionalismo. Me pega na hora.
Aí eu vi que aquilo é uma brecha muito grande, eu tenho que trabalhar aquilo. Não posso ficar chorando em propaganda de margarina, né? Porque aquilo, tá entendendo? Olha, gente, esse negócio de energia é tão sério, só para vocês entenderem o padrão de energia. Eu fiquei viúva em dezembro de 2012, minha esposa lecionou de repente, né? No livro eu conto isso. Saudável, médico, atleta, teve um problema no coração. Tudo isso eu vi depois no extrafísico. Logo depois comecei a ter experiência, eu chamava de sonhos, hoje eu encontrava com ele. Aí eu falei, o que está acontecendo? Né? E aí eu comecei todo esse trabalho. Mas claro que foi muito difícil, eu ficava muito triste. E aquela tristeza está errado? Porque quando fala em raiva, ódio, vingança, tudo isso, mas tristeza, a pessoa está triste, uai. Não é? Perder uma pessoa querida, está triste. Independente disso, o que acontece? Que tipo de consciências que eu vou atrair? As que estão no meu padrão de tristeza. Eu brincava que eu estava presidindo a Associação das Viúvas do Além. E deu trabalho isso. Então, vocês entendem como funciona? Eu estou triste, eu vou atrair consciências, igual aqui também, não é? Você vê pessoa triste, aí encontra a outra, aí conta o problema, a outra conta dela também, aquele negócio aí. Isso é físico, é atração, né? Físico da física, atração energética. Tá? Então, já viu aquela pessoa, eu tenho uma faxineira que ela é uma graça, já foi até minhas palestras, ela não entende nada, né? Porque ela mal estudou, mas ela, ao mesmo tempo, ela entende tudo. Ela tem um humor, um bom humor inabalável. Eu falei para ela, você sabe tudo, nada vai atingir ela. Por quê? Porque tudo para ela tá bom, não vê. O humor dela é a barreira dela, a autodefesa energética dela. Né? Agora, já aquela pessoa... Agora, é claro, gente. Então tem que ser sempre... Não, ninguém é 100% bem-humorado. Só aprender a lidar e entender como funciona aquilo. Tá? Se eu vou na fila do banco, aí todo mundo está reclamando. Supermercado, né? Ai, nossa, esse trem demora. Aí o outro de trás, é mesmo. Ai, que demora. Aquilo vira, a pessoa que vê energia, aquilo vai virando, sabe? Aí quando a pessoa fala para mim, nossa, mas que esse supermercado está demorando demais. Eu falei, não, mas está rápida a fila. Às vezes estou lá 2 horas. Eu falo, mas a fila está rápida, um instantinho. Aí começo a conversar com a pessoa, aquela energia vai desvanecendo e a fila até anda mesmo mais rápido. Tá? Então, olha lá. Vampirismo energético, já falei para vocês, isso é importante. Aquela pessoa a gente chama de concener, a consciência. E às vezes não é por mal, não. Esse exemplo que eu dei da pessoa que gostava de ir lá em Anápolis, na minha casa, ficar na sacada, é uma pessoa muito íntima minha, muito querida. Ela não sabe que ela está fazendo aquilo. Mas toda hora quer ir. Mas aí adianta eu ficar ali jogando energia para aquela pessoa o tempo todo, é um buraco sem fundo. Se ela não mudar, tá entendendo? Se ela não mudar o padrão de manifestação dela, e às vezes, para mudar o padrão, a gente tem que reciclar traços, que é mais difícil ainda. Como eu estou tendo que reciclar o meu emocionalismo, tá entendendo? Para ficar mais forte, para lidar melhor com as coisas. A gente deixa as coisas afetarem demais a gente. Isso é ego, gente. Eu falo por mim mesmo, eu sou a primeira, a primeira da fila. A gente deixa as coisas do dia a dia afetarem a gente demais. Já notaram isso? Demais. Hoje eu vou falar para vocês aqui de mídias sociais, que isso é seríssimo. Né? Tem um autor americano que ele escreveu um livro. A gente não sabe aonde vai parar isso ainda. Né? Cada vez que eu entro no Facebook ali, tudo que tiver link comigo, gente, eu estou acessando, eu estou pondo dentro da minha casa. Isso é muito sério. Né? Hoje eu tenho um grupo com minhas irmãs, são 4. Aí deu uma confusão lá, já viu também no WhatsApp? Você fala A, a pessoa entende B, a outra vai lá dar outro palpite que não virou. Olha, 4 pessoas, e como eu entendo um pouquinho de energia, estava um negócio. E aí quando eu vi, olha pra você ver, eu ia dar essa palestra hoje, já parei muito. Quando eu vi, eu estava entrando naquilo. Aí eu falei, gente, eu estou me assediando com a imaturidade dos outros. Eu cheguei a pensar assim, ó, vou contar, mas vocês não contam para ninguém. Uma mala de roupa para lavar ia resolver esse problema, que elas discutindo por besteira. Eu falei, se tivesse... Então, só para vocês... Aí eu falei, vou dar esse exemplo. Você entra naquilo, então, muito atento com isso.
eu uso redes sociais, divulgo minhas palestras e tal, mas tem que entender que está, já viram isso? Assimilando, aí o pessoal põe, por exemplo, o negócio da política, né? O pessoal Brasília, aquilo. Gente, a gente não tem ideia, a gente está jogando energia nesse processo, energia negativa. A gente tem que falar, o que eu posso fazer para ajudar nisso? Em vez de ficar reclamando, né? Claro que a gente tem que se indignar, reclamar, ir para passeata, tudo eu estou pronta para tudo, tem que reagir. Mas entendem que não pode ficar alimentando, falando só mal. E o resultado? Né? Se você puser uma fila para reclamar, vai daqui, vai na L2. Se você puser uma fila, pessoas que querem propor soluções, né? Então é isso, é a nossa manifestação no conjunto, tá? Então olha lá, a pessoa precisa ser esclarecida e mudar a postura, tá? Senão não adianta nada, né? Por exemplo, eu quero ficar lá dando energia para aquela pessoa, é claro que em algum momento você vai doar energia para uma pessoa, só que você vai doar sabendo que está fazendo aquilo, tá? Num primeiro momento, você pode até sentir o mal-estar daquela pessoa. A gente faz isso para fazer assistência, a gente faz o que chama de acoplamento energético. Tá? Eu vou entrar em contato com as energias daquela pessoa, vou assimilar, né? Eu, às vezes, eu encontro com a pessoa, abraço, o cardiochakra dela assim, vem em mim, que é quase um, sabe, se eu abracei ele, eu falei, nossa, vem igual se fosse uma flecha mesmo, porque já... Então, eu sei que é para assistir aquela pessoa. Então, momentâneo, ajuda e tal. Mas a assistência mesmo é o esclarecimento. Sabe? Então, por que você está assim? Entende? Não esse negócio de ficar lá, igual o Papa Passe lá, né? Que eu era, né? Tá? Ambientes, já falei, né? Ambientes muito... Eu posso melhorar a energia dos ambientes, tá? Com a minha própria energia. Isso aí, vocês... É igual eu falei, eu dei o exemplo da fila do banco. Cheguei um dia no supermercado, a moça tinha criado um caso com a caixa lá, por causa de 6 centavos, sei lá quantos centavos da bolacha, uma confusão. E aquela trem veio tudo pra cima de mim. Aí a moça foi embora, e brava, aí a caixa ficou lá, errando. Aí eu comecei a conversar com a menina, jogar energia nela. Eu falei, não, bababá, conversando e jogando energia. Eu fui vendo assim, ela desassediou, tal, já estava brincando comigo. Eu falei, olha, se eu deixasse ela daquele jeito, ele ia ficar o dia inteiro ali e as outras pessoas que eu... Então, é uma coisa pequena, mas né, a gente pode fazer isso, aprende, tá? Mídias sociais, já falei, só para vocês ficarem atentos, tá? Repassar, como é que chama aqui? Compartilhar, né? Compartilhar tudo que aparece lá na página, você está contribuindo com aquilo. Eu penso isso mesmo, eu estou de acordo, isso é verdadeiro, porque não é? Eu tenho um grupo que eu sou voluntária de contar historinha no hospital, no HMIB, aí o pessoal posta umas campanhas lá, precisando de sangue, uma criancinha, não sei o quê. Às vezes o negócio é de 3 anos atrás, tá entendendo? E a pessoa nem vê, né? Então esse negócio de mídia é bastante importante para a gente analisar. Desassimilação, tá? Se eu assimilei aquela energia, o que eu tenho que fazer? Desassimilar, não é isso? Não funciona assim? É igual sujei, tem que limpar. Então você fica lá no Facebook, eu tenho uma amiga que tem insônia. Aí ela fica no WhatsApp, Facebook, até 4 horas da manhã. Vai dormir, gente? Definitivamente não vai dormir, porque ela está com aquela... Imagina, eu falo para ela, desliga essa coisa, vai tomar um banho, porque o banho é uma asepsia, vai tomar um banho, achar o olho e tenta, né? Então, a gente tem que limpar, tá? Limpar aquilo que assimilou. Às vezes, o próprio soma, né? O próprio corpo é inteligente como os animais, né? O gato, aquele negócio dele se lamber todo, isso tem a ver também com desassimilação, tá? O próprio corpo busca maneira. O banho, né? Já viu tomar um banho? Agora tá restringindo água, né? Estou passando muito aperto. Nossa, eu tomava muito banho. E a gente pode fazer, vou ensinar para vocês no chuveiro, quando melhorar, quando chover, tiver mais água, a gente deixa a água cair aqui no coronochakra. Você pensa, né, na energia,
varrendo todo e vai para o ralo. Ele deixa a água cair, sabe? É como se fosse, o banho é uma limpeza também, a água é muito condutora de energia, por isso que fala banho de mar, né? Tomar um banho de mar, que é tão bom, tá? Bocejo, quando eu não entendia isso, começo a conversar com a pessoa e começo a bocejar, falando, gente, eu nem estou com sono, falta de educação, né? Você absorveu as energias daquela pessoa e seu próprio corpo está bocejando para limpar aquilo. O bocejo é uma das formas naturais, tá? Exercício físico, correr, né? É bom demais. Quando eu chego da corrida, eu estou, ó, zerada. É uma coisa impressionante. Olá. Você já estava aí? Ó, agora que eu... Então, exercício físico ajuda muito, transpirar, é como limpeza mesmo, tá? Lazer sadio, né, gente? Ver filme de terror, ver aquelas coisas, só vai piorar. Filmes leves, papo agradável, tá? Essas são maneiras naturais, mas às vezes não funciona. Então, e tem a maneira consciente através do trabalho com as energias e vigilância pensênica, tá? Então, olha, para levar dessa palestra, trabalho energético, que eu vou ensinar para vocês, e vigilância pensênica. Por quê? Entendem vigilância pensênica? Vigiar meus pensamentos, vigiar onde está minha mente, tá? Porque senão não adianta nada, gente. Eu posso trabalhar energia, isso eu estou falando de experiência própria. Trabalho energia o dia todo. Eu vou ensinar para vocês aqui, manobra bem simples, né? Que o tempo é curto. Eu trabalho energia e tal, fico limpinha. Acabei de trabalhar energia, volto lá naquele, a gente chama Bato Pensene, fixo Pensene, sabe aquela ideia ruminando coisa na sua cabeça? Sujou tudo de novo. Acabei de trabalhar energia, tá falando, nossa gente, mas olha esse povo aqui do grupo, olha o que está falando, que desse, pronto, já sujei tudo de novo, aí tá bom, vou lá, trabalho de novo, limpo de novo. Então, vigilância pensênica. Qual a maior defesa, autodefesa energética? Eu falei para vocês no começo que não tem milagre nenhum. Qual a maior defesa energética? Vigilância pensênica. Trabalho energético e vigilância pensênica. É como se eu não deixasse entrar. Isso não é fácil, igual eu estou falando aqui, parece que hoje... Nossa, eu penei. Teve uma época, uns anos atrás, eu estava num processo com uma coisa que eu não tirava da cabeça. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, como eu deixei aquilo me afetar daquele jeito. Ficava pensando naquela coisa o tempo todo. Você traz tudo de volta. Você limpa e depois você pega de volta. Tá? Então, quando falar em autodefesa, é isso. Eu vou ensinar, né? A gente chama MBE, Mobilização Básica de Energia, em estado vibracional. Tá? O que é mobilizar energia? Vamos entender bem. Normalmente, aqui nós vamos fazer 3 manobras. A mobilização básica, que é MBE, a gente vai concentrar energia na cabeça, falar, mas eu não entendo de energia, eu não sinto meu corpo energético, não há problema. Eu estudava Conscienciologia, tinha várias projeções, saía do corpo, blá, 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 e tinha uma dificuldade enorme de trabalhar energia. Eu falava, gente, não é possível. Eu chego aqui no intrafísico, eu sou uma abóbora. Porque eu ia para os cursos e ficava olhando lá, o professor dando comando, eu não sentia nada. Não importa, insiste, porque mesmo que você não sinta, você está trabalhando. A pessoa pergunta, tem que imaginar? Posso imaginar? Pode, mas não precisa. É bom trocar a imaginação pela sensação. Vai chegar por exemplo, se eu falar a energia é dócil, isso aí mudou minha relação com a energia. O professor um dia falou no curso, gente, a energia é dócil, ela obedece à sua vontade. Aí eu falei, será? Então, se eu falar que a energia está aqui na minha mão, ela está, eu já posso sentir. Vocês estão pensando no dedo do pé? No dedão? Do pé? Ou não? Pensa agora. A energia já está lá. Funciona assim. Só que é claro, olha, que eu tive que ralar para aprender, sabe, para trabalhar energia. Quando a gente fala em domínio energético, a pessoa, por exemplo, que faz o estado vibracional. O que é o estado vibracional? Eu vou movimentar minhas energias tanto assim,
né? Só que dentro, daqui para os pés, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Eu vou movimentar minhas energias e vou aumentando a velocidade gradativamente até eu fazer todo o meu corpo energético vibrar. É como se fosse um choque. Não liga na tomada não, que é infecção. É como se fosse um choque de tomada. Esse estado vibracional, a gente fala que é o bombril, sabe? Bombril de 1001 utilidades, ele é uma limpeza energética eficientíssima. Quando o negócio aperta, eu vou para o banheiro, qualquer lugar que eu tiver, né? Tem gente, você não precisa ir para o banheiro. Tem pessoas que estão no estado vibracional em qualquer lugar que tiver, a qualquer momento. Eu ainda não faço isso. Eu gosto de contar que eu primeiro comecei a dar aula em Goiânia, agora aí uma professora lá disse, eu estou comendo esse pão de queijo aqui e estou fazendo um estado vibracional. Só que eu já tinha um pouquinho de... Olhei para ela, falei, está mentindo, está fazendo estado vibracional. Tem gente que tem essa habilidade, eu não tenho, de fazer o estado vibracional, né? Agora, trabalhar energia eu já, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui, sentei ali um pouquinho, né? Eu gosto de, na palestra, de montar um campo. Tá? O que é montar campo? Quando eu comecei a dar aula, as pessoas falavam, nossa, aula, você monta um campo, hein? Aí eu falava, monto? Cadê? Não estou vendo? Nossa, mas o campo da sua... Entendi aquilo. Depois fui vendo. Tá? Um campo energético. Um campo, né? Aqui, quando a gente dá palestra no CEA, a gente, lá no IPC, a sala é nossa, a gente chega mais cedo, né? Eu gosto de montar um campo de acolhimento. Aqui não dá. Mas eu fiquei lá fora, trabalhando energia, me preparando para, né, como se fosse um campo. Vocês podem fazer isso dentro da casa de vocês. Isso na casa é fácil. Limpar o quarto, gente, exteriorizar a energia para o quarto antes de dormir, vai melhorar muito o sono, tá? Quando eu exteriorizo a energia, que é a segunda manobra, o que eu estou fazendo? Estou colocando as minhas energias ali, as minhas. Chegar consciência de fora, né? Chegar visita lá de noite, no seu quarto, ela vai ter dificuldade de entrar ali. Por quê? Porque está vindo a sua energia. Em casa teve uma época que era uma visitação de gente lá dentro do meu quarto, gente extrafísica no meu quarto, e eu não entendia direito o negócio, mas comecei, né, a abrir muitas portas, e depois que eu te falava, não, tem que lavar esse povo, agora eu vou dormir, vocês vão para lá. Então, eu boto energia. Não vou sair, não vou exteriorizar energia em todo lugar. Né? Entrei no metrô e falei, nossa, esse metrô está muito baixo astral. Vou exteriorizar energia aqui. A mesma coisa se você jogar dinheiro lá no metrô. O que vai acontecer? Você começar a jogar dinheiro, já pensou na crise dessa? Tá? Você começar a exteriorizar energias, consciência extrafísica. A moeda de troca no extrafísico, a outra dimensão é energia. Energia, dinheiro lá vale nada, energia. Né? Então, você não vai exteriorizar a energia. Tem gente que pode, tem gente que tem domínio energético, que chega num lugar grande e joga energia e melhora o ambiente. Mas a gente, no começo, não. Né? Só vou exteriorizar a energia, às vezes, para a pessoa, dentro da minha casa, do meu quarto, na casa, sei lá, uma pessoa que eu vou, que não entende isso. Então, quando eu exteriorizo energia, tá? Eu estou entrando em contato com aquilo. Já a MBE, o que é? Nada entra e nada sai. Se a sua mobilização e o seu estado vibracional são eficientes. No começo, às vezes, não são muito, mas de toda maneira, experimentem isso. Eu vou ensinar aqui para vocês, nem faz parte da prática, mas é que para mim foi muito bom, que é o EV mecânico, tá? É só isso, ó. Eu inspiro, tá? Trago. Por que mecânico? Porque eu não preciso das mãos, mas no começo a mão ajuda. Igual quando eu exteriorizo, eu gosto de usar as mãos. Preciso usar a mão? Não. A energia, eu estou jogando energia para você, tá sentindo? Tá? Então, não preciso, mas a mão, para mim, potencializa. É claro que eu não vou chegar, né, para a pessoa lá e ela vai correr de mim, né? Mas assim, se eu estou num curso, né, quando eu estou montando, né, imagina, eu chego lá com minha passadeira e ela fala, tchau, essa mulher é louca, né? Isso não. Mas
quando esse EV mecânico, ele é mais fácil para quem não tem ainda habilidade. Eu caminho aqui, em Brasília adoro, gosto de caminhar no chão, eu caminho hoje, eu caminho a manhã toda fazendo isso. A pessoa olha, né? Eu não conheço ninguém, muita gente aqui mesmo, aqui cada um, né? Ninguém. Eu caminho na caminhada, fazendo EV mecânico. Olha, então, inspira, expira, tá? Inspira, expira. Só isso, pode caminhar. A pessoa olha, um dia eu estou mexendo, a mulher parou e falou, escuta, isso que você está fazendo é energia, olha. Eu falei, é. Ai, como que é isso? Aí eu ensinei para ela e ela saiu para lá e eu para o outro. Aí não era mais uma dele, eram duas. Ela perguntou e ensinei, né? E saiu lá. Então, esse EV mecânico me ajudou muito no começo, porque não precisa, tá? Eu trabalho energia, igual a gente vai fazer aqui, só que para quem ainda não conhece, aqui ó, só de eu fazer o movimento, no começo, às vezes eu não sinto nada, não tem problema. O seu corpo energético está ali, você está movimentando as energias e com o tempo você vai sentir. Estou falando porque eu ralei, mas ralei. Até um dia eu apelei para minhas energias. Falei, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer esse tal de estado vibracional, não é possível. Entrei para o quarto e fiquei lá trabalhando energia mais de hora. Até, sabe? Só que assim, ó, gente, tem que... Por exemplo, se eu chamar vocês amanhã para correr comigo 12 quilômetros, quem vai? Anota aí, né? 12 quilômetros. Eu comecei a correr aqui na UMB, 30 e qualquer poucos anos, não precisa falar a data certa, né? 30 e poucos anos atrás. Né? Então, por quê? Porque tem que ter um condicionamento para correr. A mesma coisa é o corpo energético, tem que malhar o corpo energético. Tem gente que tem muita facilidade, não foi o meu caso. Pessoa já, porque ela já fez isso antes, gente, já trabalhou energia antes. Ou ela tem um corpo energético mais solto. Né? Tem aluno que chega no nosso CIP lá, o CIP é o nosso curso básico, né? Curso integrado de projeciologia. O foco do CIP é a projeção da consciência. Né? A gente tem aulas, todo dia tem técnicas energéticas, várias, e tem 2 aulas que é no colchonete mesmo, para a pessoa aplicar técnica e sair do corpo. Tem aluno que deita ali, sai do corpo, tem experiência nas técnicas energéticas. Tem aluno que é a primeira vez que está mexendo com energia, tem descoincidência. Descoincidência é um corpo, né? Quando eu começo a trabalhar, a tendência é o corpo, sabe, descolar um pouquinho do outro. Tem aluno que tem maior facilidade, outros não. Né? No meu caso, eu tive que investir tempo, disciplina para aprender trabalho energético, mas ajudou muito. Não adoeço. Minha filha fala, mãe, o filho gripa, a filha gripa, não sei o quê. Eu não adoeço, não tomo remédio quase nada. Tem dor de cabeça? Trabalho energia. Insônia? Trabalho energia. E cura mesmo, evita mini doenças. Por quê? Porque isso aí vocês podem ver aí na acupuntura. A doença, a enfermidade, ela atinge, o mal-estar, ela atinge primeiro o corpo energético e depois o corpo físico. Se você tem um corpo energético expandido, é como se tivesse uma defesa. A doença, não é? Eu sou magrelinha assim, mas sou um coco, que nem diz em Goiás. Não adoeço quase nunca. Aí minha filha dá uma grita atrás da outra. O que eu faço? Trabalho energia, ó. Isso por experiência própria, tá? Então resolve muito. A meditação pode ser trabalhar de energia, pode ser considerado? Como? Meditação. A meditação, você pode trabalhar, por exemplo, um professor lá em Foz indicou para mim meditação, mindfulness, porque minha cabeça, gente, eu sou elétrica normalmente, minha cabeça parece né? Então eu falo, coisas no intrafísico, coisas do extrafísico, é muita coisa. Então a meditação ajuda no sentido, né, do relaxamento. Outra coisa também, que a meditação me ajudou, porque eu sou ansiosa. Então, quando você vai trabalhar energia, você vai trabalhar o corpo energético, não é o corpo físico. Eu fazia uns estados, em vez de estado vibracional, eu fazia estado tensional. Não é o corpo físico, esquece o corpo físico. Mas eu tinha dificuldade, eu sou elétrica demais, então a meditação não pode ajudar nisso, né? Relaxamento. Esquece o corpo físico naquele momento. Relaxa na cadeira, vou trabalhar o corpo energético.
Outra coisa que eu fazia muito é devanear. Penso, eu nunca vi uma cabeça pensar desse jeito. E isso tira o foco da energia, né? Tira o foco do trabalho. Aí por isso que eu ia para o quarto, não precisa. Mas no começo, às vezes pode ajudar a pessoa a trabalhar a energia. Mesmo, por exemplo, eu não durmo sem trabalhar a energia, eu gosto de ler. Eu gosto de ler espanhol, estou estudando espanhol, então eu sempre leio um romance espanhol à noite. Eu estou lendo e estou trabalhando energia, o tempo todo ali, antes, né? Depois eu apagar a luz, vou ensinar para vocês, faço os exercícios de clarividência e tal, então você tem que investir no trabalho energético. Quem quiser correr comigo, vai ter a meia maratona, se quiser, meia maratona, 21 quilômetros, tem que treinar, não tem? E quem quiser participar da maratona energética também, né, tem que treinar, tem que investir. Encapsulamento. Todo mundo chega nos cursos quer saber como que é encapsulamento. Ah, eu quero me encapsular porque eu não quero me abalar. Tarará. Às vezes é necessário. Às vezes, em alguns momentos, estou em um lugar conturbado, né, não posso sair dali, então eu vou me encapsular. Encapsular é como se eu fizesse uma bolha energética. Eu mesma. A energia é dócil, obedece à sua vontade. Eu vou me encapsular naquele. Não vou entrar na energia daquele negócio, naquele ambiente, tá? Mas a ideia é que você possa estar nos ambientes. Agora, é claro, gente, tem ambiente muito conturbado mesmo, né? Tem um aluninho que fez o CIF comigo lá em Goiânia, meu primeiro CIF, ele ficou muito amigo, todo dia me manda mensagem, me chama de tia. Não sei porquê. Tia, eu já conhecia ele antes, né? Desde pequeno. Tia, eu quero ir para as baladas, não sei o quê, como que eu faço? Vai nos lugares tenebrosos. Olha, o cara tem que ser muito bom de energia, não é? Para ficar nesses lugares horríveis, né? Meu filho mesmo. Nos dias de carnaval lá, eu acho bem bacana. O dia que ele achava, apareceu lá em casa todo molhado, de pijama, né, que era trem de pijama lá, como chama aquilo? Baby doll, todo de baby doll. Olha, eu achava que bacana na minha casa, 4 horas da manhã. E aí eu falei, menino, que isso? Todo molhado, né, e tal. Aí ele foi indo pro quarto, falei, banheiro. Né? Banheiro? Não, depois você vai largar. Isso, sabe, essas companhias tudo, pus ele, liguei o chuveiro lá, falei, fica aí, só sai quando eu mandar. E ele ficou lá. Aí depois, no outro dia, ele disse, nossa, mãe, eu não ia conseguir dormir, não. Voltou carregado. Eu olhei aquilo e falei, nossa, voltou carregadinho de, sabe? Agora ele está esperto, né? Ele estava tendo umas projeções bem bagunçadas, vai. Tá? Então você tem que bancar. Se você quer ficar na balada até o dia amanhecer, tem que bancar aquilo. Aí chega em casa, gente, toma um banhozinho que ajuda, né? Dá uma limpada básica, né? Tá? Então, a ideia do encapsulamento é se eu chego num lugar muito conturbado, eu preciso estar ali, né? Vamos deixar para a gente limpar ambientes mais para frente, quando a gente, né? Quando tiver mais gabarito, o professor Valdo fala, põe banca quem tem competência. Eu não saio pondo banca, não. De pessoa para pessoa, eu já estou treinando bastante, jogar energia, assistir aquela pessoa, desassediar aquela pessoa. Agora, ambiente, né, mais complicado, tá? Então, o encapsulamento é para isso. A exteriorização, eu já expliquei. Se eu estou exteriorizando, nós vamos fazer a manobra aqui, nós vamos exteriorizar energia para esse ambiente da sala de aula. Tem um campo aqui, tá tudo bem. Tem pessoa que fala, tem um campo montado, um campo amparado, vocês não podem ver, mas eu estou vendo, é bem bonito o campo aqui. Às vezes alguém vê. Então, está tudo certo, né? Mas eu entendendo que quando eu exteriorizo energia, eu estou entrando em contato com aquela energia, tá? E quando eu absorvo, a mesma coisa. Vou para o parque, quero absorver a energia da água, tal, tudo bem, né? Tudo bem bacana, tá? Mas presta atenção, né? Às vezes a pessoa igual fala, lá no zoológico, adoro lá o zoológico. Aí uma coisa, nossa, adoro absorver energia no zoológico. Falei, como assim? Bicho preso, animais em sofrimento. Que energia que pode ter boa lá?
tá entendendo? Né? Animais presos fora do habitat, né? Olhem com outros olhos. Então você não vai fazer isso, né? Agora você está na praia, né? Uma praia tranquila, tá? Entendendo que a absorção e exteriorização estão entrando em contato. Mobilização, não. Se a coisa está feia, em algum lugar, em algum momento, trabalho minhas energias. Antes de sair de casa, antes de uma prova difícil, de uma entrevista de trabalho, de um assunto que eu tenho que resolver, vai discutir a relação com o namorado, trabalho, energia, que às vezes ajuda, né? Então, o estado vibracional é como se fosse uma limpeza energética. Se eu tenho uma mobilização eficiente, não entra energia externa ali naquele momento, tá? Aí depois que eu trabalhei a energia, olha lá, gente, manter a blindagem, todo mundo quer aprender, né? Blindagem energética, através da vigilância pensênica. Força multidimensional, ó isso aqui, essa palavrinha. Quando eu penso, eu estou pensando aqui, então, ninguém está vendo, ninguém está acessando meus pensamentos. Será? Tem gente que pode acessar daqui mesmo, mas tem muita gente, tem consciências extrafísicas, né? Que são os espíritos, estão acessando seus pensamentos. Claro, porque eles não precisam. Quando eu tinha as primeiras projeções, eu falava, gente, fala aqui. Não estou vendo ninguém olhar, né? Não estou vendo ninguém mexer a boca, não. A gente não fala aqui, não. Como é que eu estou falando com a... É telepatia, telepaticamente. Lá você não precisa mover a boca para falar. Então, você pode estar pensando aqui, mas... E é assim, ó. Você tá pensando um negócio aqui, ó, um pensamento, aí a consciência está lá sei aonde. Ela é trazida para a sua psicosfera. Por quê? Ela se identificou com aquilo. Ela tem um link com aquilo que você está pensando. Ah, mas eu vou amanhã, vou lá no congresso, vou pegar aqueles... Qualquer coisa que você estiver matutando, você está atraindo, tá? Então, muita atenção. Posso trabalhar a energia, é muito eficiente, muito bacana, mas se eu não tiver vigilância pensênica, eu limpo e sujo, limpo e sujo. Eu coloquei mais uma coisa aqui, ó, no finalzinho, reciclagem de traços. Avançou um pouco mais, complicou um pouco mais, tá? Para eu mudar meus pensamentos, eu tenho que reciclar meus traços, né? Eu tenho uma irmã que ela é muito brava. Nossa, eu nunca vi. Aí um dia eu falei, olha, isso aqui foi uma palestra que me ensinou. Eu pus uma borrachinha, aquelas bem apertadinhas, no braço dela. Cada vez que ela perdesse a paciência, ela puxava aquela borrachinha para ela lembrar que ela tinha que... Ela perde a paciência com tudo, todo mundo. Aí o netinho perguntou, vó, para que isso? Por que essa borrachinha ali? Pergunta para sua madrinha, sou eu, né? Aí eu falei, para quando ela puxar, para a vovó não ficar brava à toa, né? Aí ele disse, então põe duas. Dinda, põe duas, porque o neto de 5 anos, então põe duas, porque ele disse, acho que uma, né? Então, olha só, gente. Aí ela disse, para eu ficar calma, eu ser calma só na outra vida. Vai ser calma na outra vida? O que vocês acham? Não, por quê? Porque a gente está aqui nessa vida e da mesma forma que, sei lá, se eu quero uma prosperidade financeira para trabalhar, é a mesma coisa com os atributos. Só que a prosperidade financeira fica aqui, né? O dinheiro que eu ganhar fica aqui. Os atributos eu levo. Isso eu vi lá. Aí fala assim, a pessoa morre, gente, chega lá igualzinho, entre aspas, né? Igualzinho ela saiu daqui. Tem milagre não. Já viram que vão em velório e falam, nossa, mas ele era tão bom. Às vezes a criatura era uma peste. A pessoa, já viram isso? Não. Nossa, mas ele era bom. Eu ficava, nossa, bom, o cara era um mala. Ele vai chegar lá um mala. Vai chegar lá um mala. Então, minha irmã fala, vou para eu ficar calma só na outra vida. Eu falei, vou te desiludir. Não vai ser calma na outra vida se não trabalhar o traço aqui. Então, assim, ó, toda vez, não adianta, ela fica assim, ó, manda lá, joga energia para mim, joga energia para mim. Não adianta não, minha filha. Né? Se vira.
cresce, tá? Tem que reciclar traços. Eu, Betânia, tive e ainda tenho que reciclar o traço do emocionalismo. Sou muito emotiva. Então, a coisa me afeta, né? Isso é brecha para assédio, tá? Então, é um traço que eu tenho que reciclar. É claro que traço é aos poucos, tá? Mas eu já estou dando uma tarefa mais avançada, né? Para vocês irem pensando nisso, né? Gente, então olha lá, ó, esse slide. Seja a energia que você quer atrair. Olha como que é simples. Não é? Seja a energia que você quer atrair. Porque você vai atrair aquilo que você passa para os outros. Isso, se vocês observarem no dia a dia, tem sentido isso? Não é? Atrai, né? Atrai coisas. Nossa, mas você tem sorte. As pessoas falam, nossa, você tem sorte, hein? Olha, sua empregada, sua funcionária lá está há 27 anos na sua casa. Você faz isso. Não tem nada de sorte, é trabalho, é investimento, né, na evolução, tá? Então isso aqui, ó, né, blindagem, como é que eu vou me blindar? Tá? Posso fazer a blindagem energética, com estado vibracional, né, crio uma bolha em volta de mim, tá? Mas a minha postura é que vai mandar, certo? Então olha lá. Aqui, ó, as 3 manobras que eu falei. Aqui, ó, essa é a mobilização básica. Olha aqui, gente. Não precisa visualizar. Troca a visualização pela sensação. Insiste. Pode fazer isso em casa, todos os dias. Tem um tempinho, tira 5 minutinhos. Está sentado na frente da televisão, sei lá, trabalha energia um instantinho antes de dormir, a hora que acorda. Né? Até isso fazer parte da sua rotina. Tá? Então, olha lá. Vou ensinar vocês direitinho, tá? Isso é a mobilização. Da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, tá? É como se eu tivesse um bloco de energia subindo e descendo. Quando eu comecei, eu estava sentada, eu falava, mas como é que isso vai funcionar? Tem que fazer isso? Não precisa, tá? Não precisa fazer, é um bloco de energia que vão subir e descer. Até, se conseguir atingir o estado vibracional, eu gosto de falar para o aluno não ficar decepcionado. Às vezes não é fácil. Sentir, às vezes você está fazendo o estado vibracional. O trabalho é no corpo energético, mas ele, às vezes, provoca repercussão no corpo físico. Formigamento, dormência, mioclonia, que é músculo pulsando, tá? Aragem, sabe? Aqueles arrepios, tá? Então, como se fosse um choque agradável, ele pode provocar. Se eu não estou sentindo nada, não tem problema. Continua fazendo, tá? Um estado vibracional, igual eu falei, é a vibração máxima do seu corpo energético. No segundo momento, olha aqui, ó, nós vamos exteriorizar energia para esse ambiente da sala de aula, para vocês aprenderem essas manobras. E por último, absorver. Tudo certo? Tem dúvidas? Não. Na outra palestra que eu vou dar, né, de clarividência, a gente vai fazer de novo, né, a técnica, tá? Posso? Eu vou fechar. Se eu fechar aqui, o menino vai zangar, né? Ele some? Por que ele não some? Você tem que fechar ou então tirar o USB, ou então apertar alguma coisa que só o computador. Peraí, gente. Não, porque, deixa eu ver. Ó, só sair aqui, né? Né? Fecha, né? Tá, deixa essa paisagem. Gente, eu vou fechar a porta aqui. Sabe que vai ficar muito calor? Não, rapidinho, né? E vou apagar a luz. Não precisa, tá? Apagar a luz, nem nada. É só para diminuir um pouquinho o estímulo visual, que ajuda, né, a concentração. Sempre entendendo que eu posso trabalhar energia aonde eu estiver, qualquer momento, no dia, no claro, no escuro, deitada. No começo eu trabalhava só deitada, facilitava. Mas aí eu vi que não adianta, né? Quando eu tiver algum conflito, eu falo, espera aí, vou deitar ali um pouquinho, vou trabalhar energia, já volto. Não, você tem que ter domínio, mas no começo é só para você pegar o jeito, certo? Vou pedir para vocês que fiquem aberto para a experiência. Vamos experienciar, né? Isso aqui não é uma semana de experiências, de vivência. Vamos experienciar, né? Para ver como funciona para vocês, certo?
Então, vou pedir que todo mundo sente numa posição confortável, relaxar, relaxando os ombros, que é onde a gente costuma acumular maior tensão, não é? E vamos fazer umas 3 respirações bem profundas, que ajudam a inspirar pelo nariz, solta o ar pela boca, só para promover um relaxamento. Inspira, expira. Inspira e expira. Agora nós vamos com o poder da vontade. A vontade é o maior poder da consciência. Vou colocar toda a energia do meu energossoma, do meu corpo energético, no alto da cabeça, no coronochakra. Se quiser fechar os olhos, diminui o estímulo e ajuda na concentração. Fiquem à vontade. Vou fazer um bolsão de energia no alto da cabeça. E vou descer com essa energia pela face, pela cabeça, pelo pescoço, pelos ombros, braços e mãos, pelo tórax, abdômen, descer com energia pelas pernas até as plantas dos pés, o plantochakra. E no movimento inverso, eu vou levar a energia dos plantochakras ao alto da cabeça, instalando o que a gente chama de circuito fechado de energia, trazendo a energia da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Energia da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Procure não perder o volume de energia circulante. Sentir a energia varrendo todo o seu holossoma, seu conjunto de corpos. Cada um, de acordo com o seu ritmo, aumentar um pouco a velocidade desse circuito fechado de energias. Circular mais rapidamente as energias, procurando atingir estado vibracional, a vibração máxima das suas energias. Sentir seu corpo vibrando. Aproveitando a expansão do corpo energético provocada pelo estado vibracional, vamos passar a exteriorizar a energia para o ambiente dessa sala de aula. Exteriorizando a energia por todos os chakras. As nossas melhores energias, com a nossa melhor pensanidade.
Vamos encher essa sala de aula com nossas energias. Colaborar com o campo, aqui instalado pela equipe extrafísica desse trabalho e por nós mesmos. Vamos interromper o processo de exteriorização de energia e vamos passar a absorver as boas energias aqui desse campo. Absorvendo energia por todos os chakras, buscando tranquilidade, acalmia, homeostase holossomática. Procurem sentir-se acolhidos por esse campo. Ele foi instalado para vocês. Interrompendo o processo, retornando ao ambiente da sala de aula, abrindo os olhos, fazendo pequenos movimentos. Todos bem? Vou abrir a porta porque está muito calor, não é? Aqui, gente. Olá. E aí, gente, como foi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse negócio existe mesmo, esse negócio de corpo energético? O que vocês acham? Essa a parte que move, né, a energia, eu fiz, aí aumenta a velocidade, eu não consegui aumentar muito, porque eu não queria perder a atenção. Aí eu não senti essa outra parte da vibração. Mas você sentiu a energia? Uhum. Você já tinha trabalhado antes com a energia, não? Assim não, tá vendo? É igual, se vocês, no começo, estava fazendo lá nos cursos, olhando o povo, contando as coisas, sentia quase nada. Aí com o tempo, né, isso aí, gente, vocês podem fazer em casa, treinar. Quando eu voltar aqui, vocês vão falar, já vamos correr amanhã. Alguém mais quer? Eu senti mais facilidade de sentir a energia subindo do que descendo. Não tem problema. Gente, às vezes, quando vai trabalhar energia, você não trabalha seu corpo energético. A gente tem, quase todo mundo, bloqueios nos chakras. Às vezes a pessoa fala, não vou fazer isso não, tenho dor quando eu trabalho, dor aqui, dor lá. Às vezes a dor é um incômodo, é o chakra sendo desbloqueado. Né? Então, por exemplo, eu tenho mais facilidade de exteriorizar do que de absorver. Né? Característica da pessoa. Tá? Então, né, por exemplo, você teve mais para descer do que para subir. Mais facilidade para subir do que para descer. Ao contrário, porque diz que para baixo todo santo ajuda, né? Ela já teve. Não tem problema. Continua, né? Vocês podem fazer esse que eu ensinei, o EV mecânico, qualquer horinha, né? Até na caminhada. Que bom. Né? Para poder treinar, para poder aprender, né? a sentir. E observa. Sentir alguma coisa, né? Eu anotava tudo. Sabe, sentir alguma coisa, como funciona isso, né? Só que hoje aqui é tudo